Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje eu vim contar mais um projeto que eu tô colocando em andamento, que eu tô dando sequência, que eu tô escrevendo um e-book, né? Então eu acho que é mais um e-book entre todos os e-books que existem no mundo, eu sei. Mas eu vim contar um pouquinho sobre essa construção do e-book, por que eu resolvi escrever, né? Qual é o assunto, como é que eu vou seguir a linha de raciocínio. Vou contar um pouquinho para vocês, vou mostrar alguns spoilers e algumas partes do e-book. Então, se você tá curioso para saber sobre o que se trata o e-book, por que eu resolvi escrever o e-book, sei lá, vai que isso te interessa, né? Então, fica assistindo esse vídeo. Antes de mais nada, deixa eu pedir que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Tem vídeos sobre maternidade, DIY, decoração, dicas para casa, tudo sobre esse mundo. Se você gosta disso tudo, se inscreve para seguir e até vou dar um spoiler que vai ter uns conteúdos novos de decoração aqui da nossa casa. Eu sei, os conteúdos de decoração ainda estão um pouquinho parados. A nossa decoração da casa ainda tá parada, né? Eu ainda nem gravei o tour também da casa pra vocês. Eu sei que eu tô devendo o tour da casa nova. E vocês já estão vendo um spoilerzinho aqui, que é o meu cantinho de trabalho, o meu home office. Quem segue lá no Instagram já viu também a minha mesa nova, já viu um pouco mais esse cantinho que eu fiz uma decoração e postei lá. Então corre lá pro Instagram para ver sobre essa decoraçãozinha aqui do meu home office, um cantinho que eu tô montando para também fazer de fundo pro vídeo, né, para mim ter um lugar mais fixo para fazer as gravações, para ficar um conteúdo mais bacana para vocês. Então, simbora pro conteúdo desse vídeo. Quero falar um pouco sobre essa criação do e-book, porque assim, quem segue lá no Instagram, eu já falei, já abri, já dei um spoiler, que eu tô escrevendo um e-book sobre maternidade. Sim, é só mais um e-book sobre maternidade, entre tantos que já existe, né? E qual é a tua experiência nesse assunto, Renata? Você apenas é uma mãe como todas as outras, né? Eu sei que essas dúvidas passam na cabeça de vocês. Eu também pensei muito antes de resolver escrever esse e-book, porque eu pensei, gente, o que eu tenho para falar que as pessoas já não sabem? Ou o que eu tenho para falar de diferente de uma mãe para outra, sabe? É só mais uma mãe. Então, assim, na verdade, a minha vontade de escrever um e-book já vem de quando eu era criança, assim. Eu sempre, na verdade, tive o sonho de escrever um livro. Sempre gostei muito de escrever, então eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Quando eu era pequena, quando eu ganhei meu primeiro computador lá, aqueles computador tubão antigo e tal, eu comecei a escrever um livro. Comecei a escrever um livro sobre a minha vida. E era um livro bem tosquinho, assim, né? Na adolescência, lá pré-adolescência, eu escrevi realmente pra mim, era um formato de diário. Infelizmente não tenho mais esse conteúdo, mas eu lembro que eu comecei escrevendo livro assim, me disseram que para a vida ser completa você tem que escrever um livro, tem que plantar uma árvore e tem que ter um filho. Aí eu botei assim, já plantei feijão no algodão, ainda sou muito nova para ter um filho, então vamos escrever um livro. Então, sei lá, fiquei escrevendo coisas, bobagens da vida, assim, na época, mas só para botar para fora e só para escrever, assim, né? Sempre gostei muito de escrever. Tanto que o Vida Louca de Casada, ele começou como um blog, né, em 2011. Porque eu sempre gostei muito de escrever. Assim, eu confesso que até hoje eu gosto mais de escrever do que de gravar vídeo. Mas acaba que o vídeo me demanda, e por incrível que pareça, me demanda menos trabalho do que escrever um conteúdo para o blog. Porque se eu vou sentar para escrever um conteúdo, eu quero que ele seja bem estruturado, que ele seja bem feito, que ele seja otimizado para o Google. Então não me basta só sentar e escrever de qualquer jeito. Então eu tenho toda ali uma estrutura que eu preciso seguir para criar o conteúdo. Então acaba que o blog fica um pouquinho desatualizado, porque eu prefiro publicar menos, mas fazer com mais qualidade do que postar de qualquer jeito. E eu tô com vários conteúdos para produzir pro blog, mas que eu não consigo sentar e escrever, porque eu também já contei pra vocês no último vídeo aqui do canal, fazia um tempinho que eu não postava, né? Mas no último vídeo do canal eu falei que eu comecei a trabalhar fora, né? Então, meio período eu tô na Public, meio período tô trabalhando fora. Se você tem curiosidade para saber como é que ficou essa minha rotina, ou por que eu tomei essa decisão, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem esse vídeo, falando um pouquinho dessa transição de carreira. E isso, com certeza, influenciou muito em todo o meu tempo livre, em todo o tempo que eu tinha para fazer as coisas, inclusive para o blog. Então, por isso, tô produzindo menos conteúdo para o blog. Mas, o e-book, voltando ao assunto do e-book, eu já tô há mais de um ano escrevendo ele. E escrevendo assim e pensando, gente, não vai dar em nada, não vai sair do lugar, vou escrever só pra mim, né? Então, deixa assim, levando como um hobby.
Mas de uns tempos pra cá eu comecei a me inspirar muito para escrever. Eu comecei a ler mais sobre os assuntos que envolvem o e-book. Eu conversei com pessoas, eu fiz enquete no Instagram sobre o assunto, assim, para me ajudar a dar um norte no conteúdo. E eu trouxe essa enquete no e-book também, bem bacana. Então eu comecei a me inspirar e comecei a ver coisas da nossa rotina que poderiam inspirar outras pessoas e que entraria muito bem no e-book, né? E o principal motivo é que a primeira ideia antes do e-book surgiu primeiro o nome. Geralmente as pessoas escrevem o e-book, o livro, e definem o nome só depois. E pra mim a primeira ideia foi o nome. E quando me veio o nome eu pensei, cara, esse nome é muito bom, porque ele vai assim, ó, vai ser um divisor de águas, vai ser um amor e ódio, sabe? Ou as pessoas vão amar muito lendo o livro, ou elas vão me odiar, principalmente por causa do nome. Então eu escolhi o nome e eu falei com o Will, a ideia do e-book surgiu porque a gente trocava muito assim sobre o nosso dia a dia, a nossa realidade. E no livro eu falo de uma maternidade mais leve, como fazer a maternidade ser mais leve, como facilitar a vida sendo mãe. E muito disso veio das nossas trocas diárias, conversas entre eu e o Will, vendo outras pessoas, vendo outras mães, outros pais agirem com os filhos, vendo coisas na televisão, vendo comentários de muitas seguidoras que vinham me falar ou me elogiar do jeito que a gente tratava a Maia ou criava a Maia, com coisas tão básicas que a gente fazia, pelo menos pra nós, a gente sempre achou uma forma muito básica de lidar e de criar ela, e algumas pessoas diziam, nossa, tu faz as coisas ficarem tão mais leves, tão mais fáceis. Eu comecei a pensar, gente, mas por quê? Como assim? Qual a outra forma que seria, né? Então eu comecei a analisar, comecei a ler mais sobre essa questão de educar os filhos de forma mais leve, sobre se colocar no lugar da criança, sobre essa forma de empatia na criação, né? Comecei a ver exemplos que eu queria seguir, que eu não queria seguir. Comecei a ver coisas assim que foram caindo, assim, que a gente sempre ouviu dizer que deveria fazer desse jeito e chegou na hora a gente fez de outro e viu que deu certo e que talvez até foi melhor. Então a gente começou a ver que realmente, cara, muitas vezes é a própria pessoa que dificulta a maternidade para ela, mas ela nem percebe. Às vezes é uma coisa que ela traz da família dela, ela traz assim de uma experiência da família dela, da mãe dela, de como ela foi criada, e ela automaticamente acaba criando a filha dela ou o filho dela desse jeito e nem percebe que poderia ser de outra forma. Então eu cheguei no título conversando com o Will e tal, trocando umas ideias. Eu falei assim, não, porque na verdade, muitas vezes quem dificulta a maternidade é a própria mãe, porque às vezes cria uns probleminhas ou uns estresse que talvez não precisava, que poderia facilitar a vida dela, mas ela acabou criando aquele estressezinho ali que não precisava. Estou falando de coisas pontuais, é obviamente que tem coisas que não tem como analisar de uma forma geral ou de uma forma maior. Porque eu até quero falar aqui que é muito fácil eu vir falar, tu tá fazendo da pior forma, tu tá fazendo da forma mais difícil. Mas eu não sei da realidade da pessoa, eu tô falando da minha visão, da minha forma de ver, da minha experiência. E a gente sabe, a gente na verdade vai lidando e vai descobrindo na terapia, né, e na convivência e tal, que a gente não pode julgar as pessoas, a gente não pode julgar os outros pelo nosso olhar. Porque nunca ninguém vai ser igual ao outro, porque nunca ninguém tem a mesma experiência que o outro, não teve a mesma criação, não teve a mesma experiência, a mesma oportunidade, a mesma vivência. Então, assim, eu não posso chegar para uma mãe e falar, olha, tu faz desse jeito que é muito melhor, porque eu não sei por que ela tá fazendo daquele jeito. Mas o que eu quis trazer no livro foi a minha forma de ver, a minha forma de facilitar a maternidade para mim e que talvez pode ajudar as outras pessoas, né? Pode ajudar outras mães que não estejam, talvez, percebendo que poderiam facilitar. E é muito engraçado, assim, porque quando tu começa a pensar nessa forma, não só em relação à mãe ou maternidade, mas em relação às pessoas no geral, tu nunca pode, sabe, julgar ou comparar a tua dificuldade com a dela. Porque, como eu falei, cada um tem a sua experiência, suas dificuldades, suas vivências. Então, uma mãe que tem um filho não é a mesma experiência de uma mãe que tem um filho também. Porque ela tem, cada uma tem seu marido, seu parceiro, cada uma tem sua fonte de renda, cada uma tem o seu jeito de lidar com as coisas, cada uma tem as suas experiências, as suas dificuldades, foram criadas de um jeito, depende do lugar que a pessoa mora, sabe? Depende de muitos fatores. Então não tem como tu querer comparar duas criações. Às vezes até, inclusive, de irmãos, né? Criados pelo mesmo pai e mesma mãe, são totalmente diferentes. Então, muitas vezes também é da criança. A criança já nasce com aquela personalidade, com aquele estilo, com aquele jeito dela. Então, tu tem que apenas respeitar.
mas eu dei voltas e voltas e não falei. E o nome do livro é Quem Dificulta a Maternidade é Você. E quando eu postei esse nome desse livro lá no Instagram, eu recebi vários comentários, né? Fiquei bem feliz porque repercutiu, né? Mas eu recebi vários comentários falando, poxa, Rê, esse nome aí ficou meio pesado, né? Esse nome aí, poxa, mãe já se julga tanto, já é tão julgada, já é tão sobrecarregada e tu ainda vai trazer um livro com um título assim que tá pesando mais ainda pra ela, né? Ela já se sente culpada e tu tá ainda culpando ela mais ainda. Então eu até fiz uns stories explicando esse posicionamento, esse nome do livro, o porquê o nome do livro, né? E eu escrevi o livro de uma forma totalmente leve, de uma forma assim, totalmente divertida, um bate-papo. E também, a todo momento no livro, eu tentei trazer as informações de uma forma com delicadeza, de uma forma leve, para mostrar para ela que assim, olha, eu acho que tu poderia facilitar fazendo isso. Então, eu não sei como é a tua realidade, eu não sei por que tu tá escolhendo fazer assim, mas eu acho que se tu fizer dessa forma, em tal situação, talvez vai te ajudar, talvez vai te facilitar. Então, é que nem eu falei, eu tô trazendo muito da minha experiência, do jeito que a gente lida com a Maia, do jeito que a gente tem a nossa vida. Que com certeza, assim, não é um mar de rosas. E tem uns momentos muito difíceis. Tem, e eu falo isso no livro também. Tem, não adianta, isso tem. Só que eu acho que a forma como a gente lida com ela acaba facilitando as coisas, ou acaba tornando as coisas menos difíceis. Seja no momento de briga, no momento de birra, como lidar com ela quando ela tá tendo ali um ataque de estresse, quando tá chorando, quando ela quer alguma coisa, quando ela tá brigando. Então, são formas de agir que eu acho que a gente tá agindo de uma forma que, pra nós, é a melhor forma e que eu espero que para as pessoas, quando eu compartilhar, também ajude as pessoas que talvez tenham essa dificuldade. Até para não se estender demais assim no assunto, né? Eu espero que eu não tenha me enrolado e que eu tenha conseguido explicar mais ou menos a ideia do livro. Eu ainda não terminei de escrever ele, tô terminando. E às vezes é difícil finalizar, né? Então é muito legal assim que todo dia eu sento e escrevo um pouquinho, vou trazendo um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia, trago vários exemplos de coisas que acontecem aqui, como é que a gente lida. E, claro, aí não é só apenas escrever, né? Eu comecei a pesquisar sobre lançamento de e-book, comecei a ver que envolve muitas coisas por trás, né? Envolve uma pessoa também para fazer toda a diagramação, para fazer toda a correção de texto. Por mais que eu goste muito de escrever, eu tenho muitos erros de concordância, muita coisa. Eu escrevo muito como eu penso. Então, eu tô pensando, eu tô escrevendo. Eu não consigo, talvez, construir a frase do jeito que ela deveria ser. Então, eu só solto as palavras ali e eu vou precisar que alguém faça essa parte de correção de português. Preciso também ver alguém para desenvolver a capa, porque a capa, por mais que seja um e-book, que seja um material digital, a capa com certeza é o que faz as pessoas pararem para se interessar e ler talvez ali um resuminho, se vai comprar, se não vai comprar, eu preciso definir preço, onde é que eu vou divulgar, onde é que eu vou vender. E eu tô muito empolgada, assim, as pequenas partes que eu divulguei, as pessoas demonstraram interesse. Eu vou ler alguns trechinhos, vou deixar alguns trechinhos aqui para vocês também já ficarem um pouquinho ansiosos para ler o livro. E eu espero que vocês gostem. Eu vou talvez produzir mais um conteúdo aqui no canal também, mostrando um pouco desse processo, da escrita, talvez da parte da edição, como é que funciona essa parte de lançamento do e-book. Se vocês têm interesse nesse assunto também, quiserem acompanhar esse processo, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo, um vlog mostrando mais dessa parte também, né? E eu acho que é isso, eu não queria me estender muito, mas apenas dizer, vou lançar o e-book. Ninguém pediu, mas eu resolvi lançar. Então, vamos ver também, temos que definir data, definir o lançamento. E é isso, eu estou bem empolgada, eu vou ler agora uns trechinhos para vocês. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que mãe tem duas coisas que apenas ela pode fazer: engravidar e amamentar. De resto, bora paizão! Todas as atividades podem ser divididas e quando digo que quem dificulta a maternidade é você, é por dois motivos. 1. Ou você não deixa o pai ser pai. 2. Ou você não tem um parceiro do seu lado. Algo que fazíamos desde o nascimento da Maia e que muitas mães vinham nos parabenizar, pois não conseguiam fazer, é dar um tempo quando o bebê chora. Imagine a cena. O bebê está dormindo no berço, acorda e chora. O que você faz? 1. Corre para atender. 2. Dá um tempo. Se você respondeu 1, parabéns, este e-book é para você. Continue lendo. Então você veja, a Maia era um bebê incrível, não incomodava em nada e não tinha nenhuma dor ou cólica.
Mas, mesmo assim, tinha dias que eu estava tão infeliz e não sabia o porquê. É o tal do puerpério, que sempre ouvimos falar, mas só sabemos o que é na prática. E digo mais, às vezes nem na prática sabemos o que é, porque se alguém me pedir para descrever este período da minha vida, eu não vou saber explicar. Percebi que é um momento que devemos apenas nos permitir sentir. Eu sei que é muito pesado eu chegar para uma mãe e dizer: quem dificulta a maternidade é você, porque eu não sei o que ela passou, nem da história de vida dela ou cicatrizes que ela carrega. Mas com este e-book quero tentar, nem que seja uma mínima coisa, melhorar a experiência dela como mãe, para justamente ela se cobrar menos, relaxar mais e não levar as coisas tão a sério. Nós adultos temos a plena consciência de pedir ajuda ou ir atrás do que necessitamos, mas uma criança não. Por isso, é muito importante prestar atenção no que ela sente. Nós nunca diminuímos um sentimento da Maia, mesmo que seja exagerado para o momento, como, por exemplo, quando ela se frustra e chora desesperadamente porque não deixamos ela colocar o lápis na tomada. Toda situação que envolve frustração, choro, tristeza e grito, nós avaliamos de uma forma individual, porque algumas vezes pode ser sim somente birra. Mas tem momentos que a criança está apenas cansada e não sabe dizer isso. Acho engraçado como as pessoas rotulam as crianças como birrentas, mas não pensam que se fosse um adulto na mesma situação, poderia estar agindo igual. Bom, esses foram apenas alguns trechos do livro que eu já compartilhei lá no Instagram, já gerou uns rebuliços por lá. Estou terminando de escrever, como eu falei, né? Ainda tem algumas partezinhas, tenho que também definir a ordem dele, né? Porque, como eu falei, eu fui escrevendo de acordo com a minha cabeça, ainda preciso organizar as ideias, organizar os capítulos, tudo. Eu quero trazer também, eu já falei com o Will e ele também se interessou, isso é um spoiler. Eu quero trazer um capítulo ou uma parte voltada para ele, né? Que ele traz a visão dele das coisas. E eu acho que vai ser bem legal, sabe? Um livro de maternidade tem a opinião do pai também. Que muitas vezes, muitas coisas é ele que me traz ou ele me faz enxergar as coisas de uma forma diferente. É muito legal essa nossa troca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia do livro. Se acharam legal, se acharam meio idiota, se interessaram pelo assunto, né? Se acharam que vai ser interessante. Não esquece também de seguir o Vida Louca de Casada nas redes sociais, que lá tem mais outros conteúdos. E fica ligado que no Instagram, geralmente estou compartilhando alguns spoilers do livro. Tem um destaque lá no meu perfil só falando sobre o e-book. Então, se você quiser saber mais, quiser acompanhar, segue lá no Instagram também. Eu espero vocês no próximo vídeo.